Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Canteiro, Construindo Valor. Hoje um episódio muito especial. A gente tem recebido aqui diversos agentes aí, promotores, né, do mercado da construção civil. E hoje vamos falar um pouquinho da própria Canteiro, né? Vamos falar um pouquinho da origem da fundação. Conosco, então, nosso amigo, arquiteto, artista e diversas outras habilidades, Bernardo D'Artagnan. Obrigado por aceitar o nosso convite, seja muito bem-vindo. Cumprimenta aí a nossa audiência, o nosso público, para a gente iniciar esse bate-papo aí, contando, né, um pouquinho da história da Canteiro, da fundação e diversos outros assuntos. Seja bem-vindo aí ao nosso podcast, Bernardo. Obrigado, Márcio. Obrigado, Marlon. Tiago, fiquei muito feliz, cara, com o convite, assim, de estar aqui de volta. É meio que... Eu tenho muito carinho pela Canteiro, né? Então, tá de volta aqui sendo recebido nesse momento, assim, que vocês estão abrindo espaço para compartilhar conteúdo, compartilhar conhecimento, entregar valor e construir valor junto, né? Então, é muito gostoso estar aqui de volta. Fiquei bem feliz com o convite e vamos falar um pouquinho do como surgiu essa brincadeira toda, que chegou até aqui, né? Maravilha. Tiago, Marlon. Só queria dizer que é uma satisfação, né, estar em presença aí de um dos fundadores da Canteiro, entender um pouquinho da história e mostrar para nossa audiência e nossos clientes como que surgiu, né, essa ideia, esse embrião. Acho que faz todo sentido porque é o que nos guia até hoje, né, essa essência. E eu acho que o Bernardo vai conseguir transmitir bastante disso conosco. Não, com certeza, acho que hoje é um dia importante aí. Eu, como um estreante na Canteiro aqui, né, o mais novo entre os quatro, acho que vai ser bem interessante conhecer um pouco dessa origem. E já começo perguntando como é que foi essa origem da Canteiro, né? Da onde surgiu o nome, qual que era esse ímpeto de montar essa empresa e fundar ela, né? Tu tá há quanto tempo na Canteiro? Eu tô há 2 anos e meio. Tem um tempo, cara. Que legal. Massa. Cara, o começo da Canteiro, assim, ele foi o resultado meio que de uma inquietude, assim, porque na época, eu sou arquiteto, sou formado em arquitetura, né, trabalhei com arquitetura durante 10, 12 anos, mais ou menos, e desde que eu comecei a trabalhar com arquitetura, rapidamente eu já ingressei na parte de projetos do mercado imobiliário, enfim, de construtoras e de prédios, e já no barco da compatibilização, assim. Então, desde o começo, compatibilização em CAD, sobreposição de plantas e tal, e o que está em cima e o que está embaixo, desde o final do estágio, assim, então era meio confuso. Então, eu venho dessa escola, assim. E aí, em determinado momento, o BIM começou a aparecer, né, no mercado, principalmente nos escritórios de arquitetura, e era um uso bem voltado para ganhar velocidade e celeridade nos processos da arquitetura, né? Porque a modelagem, documentação, ajuste, revisão era um negócio muito mais fácil. Então, eu comecei a trabalhar em escritório de arquitetura que trabalhava com Revit, essencialmente. E daí eu olhei aquilo ali e, mas peraí, é elemento e tem dado, elemento e dado. E aí tem um banco de dados. Tem um banco de dados. Se tem banco de dados, tem meio que tudo, né? Dá para fazer o que tu quiser. E daí o pessoal fazia a parte de arquitetura e de compatibilização, acho que naturalmente, né? Porque eles foram enxergando... Porque naquela época era o escritório de arquitetura e compatibilizavam, né? Sim. E aí, quando veio a questão do Revit na modelagem, começou a abrir um campo novo de uma compatibilização mais efetiva e tal. Então, os escritórios focavam nisso. Eu fiquei olhando aquilo e a questão dos dados, e principalmente de quantitativos e tal, eu ficava olhando, mas espera aí, mas isso aí dá para fazer para muita coisa. E já tinha o BIM 4D, o BIM 5D, já se falava sobre isso, estudava sobre isso. Conversava com o Marlon sobre isso na época e tal, então já dava para fazer de uma maneira mais inicial, mais experimental, mas já dava para fazer, né? E eu fiquei com aquela inquietude, aí no fim eu saí desse escritório de arquitetura especificamente e fui fazer uma jornada sozinho, assim, por um tempo, oferecendo essa questão da modelagem, da compatibilização e da quantificação. Então, tu já dominava bem uma das ferramentas, né, BIM, que era um software de modelagem, que era o Revit, então Sim. já era uma ferramenta que tu tinha ali na tua caixa de ferramentas, né, para ofertar serviços, é isso? Sim, em termos de se fosse 0 a 10, a minha habilidade ali de manipulação de ferramentas seria um 7,5, assim, sabe? Então já dava para pessoal que de 7,5, o pessoal estava usando 4. Então, né, em termos de uso mesmo, né? E aí eu fui, e na época eu fazia MBA na FGV, em Gestão de Negócios Imobiliários. E aí, conversa vai, conversa vem. E aí eu me juntei com outro sócio, com o Estevão, na época, que a gente se conheceu no MBA. E ele tem uma empresa que é a Engenho, que é focada, veio lá da parte da obra, né, de execução. E a gente se alinhou, assim, teve uma afinidade. Falei, vamos fazer um negócio novo e tal.
E nessa época eu estava conversando com o Marlon bastante sobre BIM, porque o Marlon, pô, já é referência do BIM desde que eu sei que isso existe, né? O Marlon é essa referência, para mim, pelo menos, e para muita gente. E aí eu trocava figurinha com o Marlon, e o Marlon na época tinha, se eu não me engano, Marlon, tinha a ideia de compartilhar conhecimento, né? Conteúdo de conhecimento. Época dos funis de venda, e tava começando essa parte assim e tal. E aí a gente conversava de montar o material. E aí, no fim das contas, o Estevão, a gente se alinhou e a gente resolveu montar a empresa. Eu estava conversando com o Marlon, tu acha que estão pensando em fazer isso, em fazer uma empresa que usa o BIM especificamente para compatibilizar e para desdobrar, para fazer o BIM chegar até a ponta final da execução. Que é aí que veio a parte do canteiro, que é para chegar lá no canteiro de obras, né? Que era esse nosso objetivo que a gente tinha. O cara com tablet na obra, fazendo verificação de obra, anotando aqui, pô, a viga V34 aqui, a caixaria deu uma abrida e aconteceu isso aqui, ou esqueceram as furações, sei lá. Então, esse era o objetivo. Então, a gente se juntou, eu, Estevão, o Marlon, com esse objetivo. O Marlon topou o desafio e falou, cara, dá para fazer, vamos fazer. E aí começou a empresa. Foi assim que foi. Então, foi de uma inquietação, a gente pode fazer melhor com isso que já existe. É só questão de querer fazer e se desdobrar fazendo, assim. E eu acho que por ser uma empresa nova, que não tinha já os seus produtos, que a arquitetura, pô, já tem os seus processos, já tem os seus vistos, se a gente fazer para tu mudar tudo, pô, aquela época de mudança para BIM, nossa, tipo, vagaroso, assim, né? É muito processo, né? Então a gente teve essa vantagem. E tu lembra, Bernardo, qual foi o primeiro cliente? Quem é que viabilizou, então, né, a prestação de serviços? Quem é que começou a conversar com vocês e relatou essa dor? E vocês conversaram e disse, eu tenho talvez o remédio e vamos tentar. Tu lembra? Lembro. Porque assim, a gente criou uma oportunidade onde a gente começou a canteiro já com 6 projetos engatilhados já. 6 projetos contratados já, 6 serviços contratados. Que na época a gente tinha outro sócio. Na época os sócios era eu, Estevão e essa outra pessoa. Vou chamar de outra pessoa. E aí essa outra pessoa era uma pessoa bastante do mundo dos negócios. Então, ela tinha uma participação societária numa construtora que estava com os projetos que precisavam de ajuda. Precisava de ajuda. E daí, a gente conversando, ele olhou, pô, isso aí que vocês têm é interessante. E eu acredito que vai agregar valor nas minhas obras aqui, nos meus empreendimentos, então vamos fazer. Então, a gente montou uma sociedade com ele e começou já atendendo. Foi assim que a gente começou. Aí o Marlon já entrou, a gente já começou em trânsito. Pum. Já começou, vamos embora. Amanhã senta todo mundo, bota a cadeira, o computador, abre os projetos, vamos lá, né? Maravilha. Começou assim. Até daí vou conectar um pouquinho com o Marlon, né? Porque a gente vê nesse contexto que o Bernardo traz para a gente, né? A tecnologia, principalmente, a ferramenta, né? Sem uma ferramenta disponibilizada, né? Por uma empresa, uma instituição, né? Quem quer que tenha desenvolvido a potencialidade da ferramenta para uso mercadológico, né? Então, a gente teve a tecnologia, as pessoas que já começavam a mexer e usar aquela ferramenta, mas uma coisa que a gente sente falta no mercado ainda hoje, de uma maneira geral, são os processos, né, Marlon? Porque uma pessoa sem um manual para poder utilizar uma ferramenta, que é o processo, ela pode fazer um mau uso dela, né? Ou não se beneficiar, não usar ele em toda a potencialidade. Como é que vocês começaram a estruturar esses processos, até aproveitando um pouco do que o Bernardo colocou de compatibilização, que me parece, desde então até hoje, que algumas pessoas entendem o processo de compatibilização somente como uma verificação de interferências e não uma busca por solução integrada de soluções, né? Como é que vocês começaram, a partir daí, vivendo tudo isso, estruturar, né, os processos para, de fato, estar trabalhando com o BIM como ele se propõe a fazer? Eu acho que no início foi um processo muito de descoberta, né, de tentativa e erro, porque o Bernardo tinha muita bagagem na parte de compatibilização, que era algo que eu não fazia com tanta recorrência, eu fazia muito mais documentação de projetos, então esse ímpeto de estudar sobre BIM, entender sobre ferramentas, veio muito dessa necessidade que o mercado trazia por parte dos arquitetos, que era agilizar o processo de documentação, de produção de material, né, de fazer com que o processo de projeto de arquitetura fosse mais rápido e focasse mais em resolver o projeto e menos em trabalhar nele, né, em documentá-lo. Só que aí começaram a entrar essas valências. Cara, tem um monte de disciplinas que precisam estar compatibilizadas, elas já nascem de forma equivocada, às vezes com bases ultrapassadas, que não estão corretas, e
a gente foi fazendo o quê? Tentando modelar numa sequência lógica de construção que viabilizasse a gente estar integrando essas disciplinas com a arquitetura. Só que na maior parte das vezes a gente identificava que o projeto já estava todo equivocado e a gente precisava mudar muito ele, né? Então, o processo foi muito nesse sentido. Cara, vamos começar modelando o quê? O projeto arquitetônico, no caso. Exato. Então, a gente foi entendendo o que seria a sequência de modelagem mais adequada para viabilizar uma compatibilização mais fluida. Só que a questão é, a gente tinha pouco prazo, a modelagem era muito demorada e normalmente era uma pessoa só que fazia. Porque a gente fazia questão de que essa pessoa, né, o construtor virtual, ele tivesse domínio de todas as valências, de todas as disciplinas e ele mesmo executasse aquele prédio. Só que ele não era um especialista em nenhuma das áreas. E nem tinha tanta disposição para ficar ali revisando e olhando, porque a gente deu trabalho, né? Exatamente. Muito trabalho. Então, por isso que eu digo que foi um processo de tentativa e erro, porque, no fundo, o que é um processo? Ele conecta uma série de dependências, né, em atividades, em pacotes de entrega, só que essas atividades dependem de outras pessoas. E, no nosso caso, a gente tentava fazer com que o trabalho fosse muito mais centralizado em nós, porque a gente era o detentor da ferramenta, era quem iria executar aquele projeto virtualmente e só dependia da informação do projetista. Só que esse projetista ele tinha feito um projeto que na cabeça dele já estava finalizado e que não precisava ser corrigido. E a gente trazia uma série de retrabalhos ou de mudanças para ele. Então, eu acho que essa questão de entender o processo foi muito mais no entendimento de que os projetos nasciam tortos, a gente tinha que corrigir e a gente entendia como fazer isso praticando, modelando e vendo o que seria a melhor sequência a nível de execução da obra virtual, né? Eu acho que, só fazer um adendo assim, eu acho que, porque nessa época ainda tem isso, mas o BIM, ele ajudou muito a mudar a maneira como a gente vê o desenvolvimento de um projeto, né? Porque ele demanda ordem, Exato. Ele demanda um sequenciamento. E antigamente, tu fazia a estrutura, tu fazia o hidro, eu peguei a arquitetura e entreguei, ó, isso aqui vocês trabalham, e daí era cada um na sua, era muito louco, né? E aí quando tu olhava, peraí. E o que eu acho mais incrível é que a gente bate muito nessa palavra, né? Ele é uma obra, ele não é mais só projeto, né? Porque projeto ainda é uma ideia, né? E quando tu começa a passar ele pro BIM, a usar o BIM para vamos dizer assim, dar vida, mesmo que ainda virtualmente aquele projeto, tu já começa a construir ele, né? Representar, modelar como se fosse na prática, né? Sim. Então, ele é uma obra, na verdade, né? Então, a gente vê hoje que o próprio projeto com o BIM, ele tem que ser transformado, a visão de como é que a gente vai projetar é totalmente na visão de como é que a gente vai construir. Porque se ele não for execuível e se as coisas não forem compatíveis lá no campo, eu já estou criando ele de uma maneira equivocada. E no 2D, como a gente não tinha a possibilidade de ver tudo isso junto, para ter uma representação tridimensional, eu tinha que fazer uma planta baixa e diversos cortes para poder entender né, a tridimensionalidade e ainda de maneira projetada, né? Porque eu não conseguia ter o elemento tridimensional, eu tinha que fazer... Tu não manipulava algo, tu construía algo. Exato. Ponto de vista daquele algo, né? Exato. Então, é natural de que a gente tivesse equívocos de criação porque a ferramenta não permitia isso, né? E quando vocês iniciaram, então, modelando, né? Vocês estavam justamente executando uma obra que estava projetada em 2D, né? E esse processo de modelar a arquitetura mostrava que se a gente executasse o projeto como ele estava lá na obra, a gente ia viver uma série de problemas, né? Isso existe ainda até hoje, tá? Porque a cultura e a prática de desenvolver um raciocínio, né? De como projetar ainda é muito jovem, tudo isso que a gente está falando. A Canteiro tem 10 anos, né? É muito pouco aí para um mercado. A gente tem contato com muita gente, né? Outro dia teve aqui o meu pai mesmo, que é projetista, com 50 anos de carreira, né? Então, dos 50 anos de carreira dele, 40 estariam aí fora do BIM, né? Mesmo a estrutura sendo uma das primeiras disciplinas a ter um modelo tridimensional proporcionado aí pelas ferramentas computacionais, né? Mas como então, Marlon, né, com tudo isso que vocês experimentaram, o Bernardo também, como a gente transformar esse processo de projetar
vislumbrando a obra, né? Como é que a gente ajuda aí os nossos colegas, arquitetos, construtores, desenvolvedores a utilizar o BIM, criando edificações, até brinco e comento, publicamos, né, Thiago? Compatibilizar de maneira preventiva até, né? Como que a gente auxilia a criar essa nova forma de projetar e construir? Eu acredito, Márcio, que eu acho que todo esse processo do BIM, ele acabou trazendo uma palavra que me vem na cabeça, que ele trouxe mais comprometimento, né? Então, a gente tem mais comprometimento quando a gente tá executando, desenvolvendo projetos e tratando eles como obra. E acho que agora o nome canteiro faz sentido, né? Porque lá na ponta, como é que ele vai estar, como é que eu estou concebendo aqui, né? Então, o processo do BIM, ele trouxe comprometimento. E comprometimento, ele demanda trabalho, ele demanda tempo, ele demanda atenção, ele demanda energia. Então, eu acho que o principal gap é comprometimento, né? E disponibilidade de tempo para ficar dedicado em cima de um projeto. E a gente vai entrar em resultado desses projetos, o que o mercado financia para que esses projetos sejam desenvolvidos. E a gente vai chegar num ponto bem sensível, né? Tipo, como que um escritório ele cria espaço para ele ter condições de se debruçar sobre, em vez de fazer 3 projetos, ele faz um maravilhoso, né? Faz um muito bem feito. Então, a resposta para essa pergunta, eu acho que cada um tem que encontrar a maneira de vender o seu valor, literalmente. De vender o seu valor. Tipo, uma coisa é... Hoje eu pinto murais, né? Em grande escala. Então, para eu pintar esse mural que eu concebi é X mil reais. O cara quer pagar X sobre 2. Tá, então o projeto que eu vou fazer ele vai ser 50% daquilo. Não literalmente, mas tipo, é o tempo, né? É o tempo das pessoas, é a dedicação das pessoas, é o trabalho. Então, existe um grande ecossistema que é o mercado da construção civil, que é a questão do financiamento para que tenha condições de dedicar tempo, para que tu tenha projetos de qualidade, para que tu consiga lá na frente ter o melhor resultado. E aí tu consegue mais financiamento, são ciclos, né? Então, acho que a gente tem que construir esse espaço juntos, assim. E hoje eu vejo um pouco mais de abertura para as pessoas investirem os valores mais adequados com a qualidade do serviço que as empresas prestam, assim. Hoje eu vejo. Porque antigamente eu acho que era, pelo menos quando a gente começou... Cara, o projeto do Hidro, o escritório estava com, sei lá, 7, 8, 10 projetos rodando ao mesmo tempo, em 2D, e ele já entregou, ele já está em outro, já está remunerando a equipe. Então, já virou uma bola de neve, né? Então, acho que tem um trabalho de valor nesse caminho, cara. Eu acho que tem um trabalho de valor. O que tu acha, mano? Somado a isso, eu acho que enxergar como que a eficiência pode trazer melhoria na qualidade das entregas. Porque o que acontece? Antigamente, a gente estava deslumbrado com o BIM, então a gente tentava obter o máximo do BIM, né? Alimentar com o máximo de informação para conseguir fazer quantitativo, planejamento, orçamento, etc. Só que, cara, nem sempre em todos os empreendimentos se busca, tipo, eu digo assim, o gargalo é esse, né? Às vezes é a compatibilização, é a pressa de iniciar a obra e ter um resultado mais eficiente na execução da obra, e não fazer um controle muito fino em custos ou fazer uma simulação 4D, isso não vai trazer valor para o empreendimento. Mas naquela época a gente tentava, né, explorar ao máximo a tecnologia, até para que as pessoas vissem potencial nisso. Mas eu percebi que, assim, às vezes era perda de tempo, era dispêndio de energia desnecessária, né? E até hoje eu vejo esse problema. As pessoas contratam BIM, achando que vai ser, né, mil maravilhas e vai ter tudo, e é a mesma coisa. E não é a mesma coisa. Trabalhar num modelo que tem o objetivo principal, uma compatibilização prévia para que não tenham grandes problemas na obra, e ter um modelo para estimativa de custos e fazer análise de viabilidade financeira, é outro cenário, né? Eu acho que, desculpa só fazer um parênteses, mas eu acho que esse é uma questão que a gente precisa destacar. O demandante do BIM, ele ainda é o último que está querendo se esclarecer sobre a metodologia. Ele é menos educado. Menos educado do ponto de vista de se debruçar sobre para que serve, né? Quais são e ele é que é o demandante. Então, enquanto o demandante ele ignora, né, para que serve, qual é o objetivo e o uso, ele ainda continua contratando aquilo que ele contratava no passado, que eram projetos, e para ele não chega a observar o valor porque ele ainda não tem clareza, ele ainda não tem conhecimento sobre o que é o BIM, né? Então, esse é um primeiro ponto. Os desenvolvedores, né, de mercado imobiliário,
quem é incorporador, quem é desenvolvedor de edificações, né, que está aí no mercado, precisa entender o que é a modelagem de informação da construção, para que ela serve, quais são as entregas que ela pode fazer. Exato. Porque isso vai estar atrelado a gente ter tudo, porque o BIM ele tem múltiplas dimensões, né? Mas de repente eu só quero uma única dimensão, que é a dimensão da compatibilização, ou a dimensão da compatibilização atrelada à dimensão da extração de quantitativos vinculados a esses modelos geométricos. Mas continua, Marcos. Exato. Então, acho que assim, ficou cada vez mais claro que é necessário profissionalizar a gestão de projetos antes da obra iniciar, que a gente falava em gestão de projetos, cara, gerir projeto é gerir a obra quando ela está sendo executada. Mas tem uma camada muito complexa que é gerenciar os projetos na fase de desenvolvimento. E aí tu começa a falar, eu tô falando de escopo aqui. Cara, é um dos itens de gestão de projetos. A gente define escopo para saber qual é o recurso que a gente vai precisar. Mas a camada tempo é fundamental. Se eu só tenho 6 meses, eu tenho que entender onde eu consigo chegar com o recurso que eu tenho. E são coisas básicas que a gente não vê o mercado trabalhando dessa maneira, entendeu? Enxergando essas valências e o quanto que uma coisa é interdependente da outra. Então, a gente trabalhando agora nessa fase mais estratégica com o BIM, né? A gente enxerga o quanto as pessoas erram nisso. Entender o que elas precisam, com quem que elas precisam trabalhar para conseguir aquilo no prazo que elas, né, que elas têm disponível. E aí, por isso que eu digo que a eficiência está muito alinhada com essa questão de planejar o processo de trabalho desde o início. Entendendo com quem que tu vai contar, se o cara tem disponibilidade, capacidade produtiva, know-how para aplicar o BIM naquela área, naquele uso, né? E nós tentando fazer esse papel de gestores, né? De quase que o maestro, né? dessa equipe para entender se essas equipes estão indo bem e estão no caminho daquilo que a gente tinha se comprometido a fazer. Então, acho que o BIM tem muito essa capacidade de ajudar em várias áreas, mas ao mesmo tempo a gente não pode se perder no sentido de que, não, vou querer tudo. Porque querer tudo é quase que correr o risco de não ter nada, né? Ou de ter uma grande frustração lá no final. Ou pior, né? Pagar para ter tudo e não utilizar tudo que o modelo pode entregar, né? Ah, quero todo ele super detalhado, mas na verdade o cliente ou a obra não vai saber usar, então para que vai ter todo aquele detalhamento, aquele refino, se ele não vai ser utilizado para nada, né? E escutando você falar, você falando agora tá a parte de a gente ser um maestro ali, coordenar as equipes, queria entender um pouquinho como é que foi essa evolução, né? Porque no começo vocês pegavam os projetos 2D, faziam a modelagem, faziam o planejamento, às vezes tinham que ter toda uma discussão, tentar procurar o projetista, que já está em outro projeto para tentar corrigir, e agora a gente foi evoluindo até chegar na parte de realmente coordenar, né? Como é que vocês viram essa evolução? Foi algo natural? O mercado foi amadurecendo e vocês foram chegando nessa parte de coordenação, vocês foram agregando toda essa experiência até chegar lá, como é que foi, o que vocês sentem também dos projetistas, né? Como é que foi essa relação, como é que era no começo e como é que é agora, né? Eu acho que vai ao encontro de tanto da questão da parte educativa do mercado em geral e também do que o Marlon falou de um sequenciamento de modelagem, desenvolvimento de projetos para seguir uma ordem lógica e para que funcione, né? E eu tenho 2 perguntas para fazer só, já faço. E então, como o mercado não tinha essa educação, a gente resolveu, para facilitar a nossa vida, a gente falou, quer saber? Vamos gerenciar os projetos então, e vamos, porque isso aqui, aquilo ali. Porque não era muito clara a figura naquela época de um coordenador de projetos mesmo que em 2D. Uma figura coordenador de projetos não era quase comum. Sempre era o escritório de arquitetura que assumia a coordenação junto com a compatibilização, só que ele tinha outras coisas para fazer, não tinha uma figura que fazia coordenação, né? Aí eu tenho 2 perguntas, assim, então a gente está falando que os demandantes, eles não têm uma educação no mesmo nível que os fornecedores têm de educação para saber do que está sendo falado, que escopo que está sendo contratado, onde quer chegar e os processos para chegar. Então, se ele não tem, e por que ele não tem? Por que não é interessante para ele ter? Eu acho que é uma boa pergunta, né? E eu entendo como a gente assumiu lá no começo esse papel de fazer coordenação de projetos de uma certa maneira para fazer com que o nosso funcionasse, mas também, sabendo que a gente estava agregando valor no processo como um todo, né? Se não é papel nosso, né? Enquanto fornecedores e pessoas que pensam e que compartilham
pensamentos, Fazer né? essa defesa de Fazer valor. essa alimentação, porque esse papo de a gente conversar de podcast, de conteúdo, começou no pós-pandemia, ali mais forte, né? Então agora tem mais informação chegando e mais gente, né? Mas eu acho que né, o papel da educação também é nosso, né? Porque a gente que se interessou em primeira instância lá pelo BIM e vamos fazer, né? Exato. Então eu tenho essas questões, assim, por que será que não é interessante e se não é papel nosso, né? Eu acho que é papel. Primeiro, o demandante, ele de fato precisa entender para se beneficiar, né? Por quê? Porque ele recebe o retorno ao investimento. Ele é premiado. Quanto mais ele se esclarece sobre o que ele está contratando, mais retorno ele tem sobre o investimento que ele está fazendo. Então, os desenvolvedores, né, que querem entender melhor o BIM, e tem muitos, tá, que querem. A gente, semana que vem tem, aliás, essa semana, na quinta-feira, tem uma reunião com um grupo grande que não é da área de desenvolvimento imobiliário, mas se utiliza de edificações para o negócio dele. Então, né, e constrói muitas edificações para o seu próprio negócio, né, da área de varejo, vamos dizer assim, tá? Então, ele está necessitando do uso do BIM, porque todos os projetistas que ele contrata para esse negócio, que é secundário, Mas ele né? tá uma camada acima, né? Em que sentido? Tipo, tem o cara que tem a construtora, a incorporadora só faz isso, tem um cara que tem um portfólio de empresa e tal, daí ele tem um braço que é o imobiliário. Exatamente. Ele tá vendo um pouco mais de distância. Na verdade, é uma empresa de varejo, vamos dizer assim. Então, é uma empresa de varejo, tá? Que comercializa bens de consumo. Tá. Então, ele tem edificações para poder fazer o comércio dos bens de consumo, tá? E essas edificações, tá? Elas precisam ser projetadas e construídas. Que bom que ele tá curioso para saber, que bom. Só que ele necessita hoje do BIM, porque hoje todos os projetistas entregam em BIM, porque antigamente, com um demandante desse, ele ia contratar um projeto de uma edificação, ele ia encontrar tudo em 2D, porque não tinham modeladores e escritórios que faziam em BIM. Hoje todos os escritórios, a maioria, grande maioria, está terminando aqueles percentuais para chegar no 100%. Tem ainda um pouquinho só de gente ainda não em BIM, né? Então ele já contrata tudo em BIM e ele não sabe mais como coordenar. Entendi. Então ele precisa implantar dentro da engenharia dele, como proprietário, né? Ele precisa implantar o BIM, né? O que é implantar o BIM? Saber que ferramentas eu vou necessitar como cliente, né? Como eu vou contratar o escopo desse pessoal, como é que eu vou pagar, o que eu vou ter como entregável, e ele precisa de auxílio. Então, ele está necessitando de esclarecimento. Então, serviços, né? Muitos clientes pularam essa fase de implantação do BIM dentro das suas incorporadoras, mesmo daí mercado imobiliário, incorporadora tradicional, né? Começou a demandar o BIM sem fazer uma preparação. Que é a implantação do BIM. Sim. Todo incorporador, né? Assim como a gente vai fazer sistema de gestão de qualidade. Eu vou implantar a qualidade do dia para a noite e está com checklist, procedimento executivo. Não é assim que se faz. Primeiro tu faz todo um planejamento, tu sabe quais são os teus recursos, que ferramentas tu vai usar, como é que é o entregável, como é que eu homologo, né? Então faz toda uma fase de planejamento, que é a implantação do BIM, nós chamamos de estratégia BIM, definir toda a estratégia BIM e depois tu vai fazer uso dela, tá? Então, isso está acontecendo, tá? Diversos players, o mercado está cada vez mais, mas muitos deles pularam essa fase. Então, esse é um primeiro ponto. Mas eles vão voltar lá na frente. Vai ter que voltar, né? Vão ter que voltar. Vai bater vão ter que algumas voltar, paredes. porque senão tu vai continuar sempre usando vai o BIM de continuar uma dando maneira... muito trabalho também, Exatamente. Então, quem quer fazer o uso do BIM de maneira correta, vai ter que estudar, vai ter que se capacitar, vai ter que se estruturar. Não tenha dúvida disso. Eu faço novamente o paralelo com o Bitcoin, né? Porque o BIM, até grandes bancos, vamos lá, e nações, né? Que não davam nenhuma atenção para o Bitcoin. O conceito do Bitcoin, ele não mudou desde que ele foi criado. Desde que ele foi criado até hoje, o conceito do Bitcoin é o mesmo, tá? No começo do Bitcoin, pouca gente dava valor a ele, porque não entendia como ele funcionava. A partir do momento que as pessoas vão entendendo como ele funciona, elas dão mais valor a ele, mesmo o conceito sendo o mesmo. O BIM é a mesma coisa. Desde que o BIM foi criado, as dimensões, as ferramentas, o conceito do BIM, de modelagem da informação da construção e as múltiplas dimensões, ela existe desde que ele foi criado, o conceito do BIM, né?
Só que hoje as pessoas dão mais valor a ele do que davam no passado, tá? E então, fora a questão educacional que todo mundo vai ter que entrar, essa mudança de cultura de que agora é uma obra, se as pessoas, quem trabalha com projeto e com obra, não entender que hoje é uma coisa só, o mundo de projeto e o mundo de obra é uma coisa só, a gente ainda vai continuar com esse gargalo, né? Eu entendo que o BIM é meio para várias coisas e às vezes o mercado se assusta porque acha que precisa entender de alguma ferramenta para entender do BIM e aí o incorporador logo desiste porque vai dedicar 80 horas para conseguir ter uma base. Mas, cara, eu acho que a educação para BIM, ela tem que ser voltada para aquilo que compete àquele agente no processo, né? Então, quer dizer, um contratante, ele não tem que entender de modelagem. Ele tem que entender dos processos, ele tem que entender dos requisitos de informação, ele tem que entender um pouco das ferramentas, para que serve cada uma, e até onde se pode ir com a tecnologia baseado no que ele está buscando para o projeto dele, para o negócio dele. E aí eu acho que fica um pouco mais fácil de ele tomar uma decisão. Mas para mim, assim, é que nem advogado. Tu não vai entender do direito com profundidade se tu vai contratar um advogado. Tu vai entender o necessário para escolher bem o advogado. A partir dali, deixa na mão dele, porque o cara que vai ter capacidade para gerenciar e fazer o trabalho para ti, né? E eu acho que isso acontece conosco também. Quer dizer, quando a gente entra logo no início, a gente tem muita condição de ajudar o cara a tomar decisão, inclusive na contratação, né? Em planejar o processo, fazer os cronogramas, o fluxo de trabalho, estabelecer os requisitos. Só que isso tudo não adianta nada se o cara já ter a equipe formada. Porque a formação da equipe é um dos gargalos que a gente vê hoje. Já contratado, com o escopo já setado, o prazo, tá tudo. Aí bota um coordenador que entende de BIM, que sabe de todos esses pormenores, mas a gente não tem mais muito o que fazer. Quer dizer, só se fizer aditivo no contrato. E muitas vezes eles não estão dispostos a isso. Então, o processo ele já nasce com problemas graves, né? E como é que a gente vai contornar esse problema, né? Vai ter que alinhar, negociar com as equipes, ver até onde eles conseguem ir. Então, tu já trabalha com recurso escasso e os teus requisitos possivelmente vão ter que ser um pouco menores. Né? E com bastante resistência também, né? Bastante resistência. Olha que interessante essa questão de resistência, tá? Ainda nesse mesmo caso, né, dessa instituição que a gente está falando aí de varejo, tá? Eles precisam se capacitar em fazer a implantação do BIM, mas eles não têm tempo para parar para aprender e se estruturar, porque a coisa está rodando, as obras estão lá, as novas edificações que vão... Né, o negócio está rodando. O negócio está rodando. Então, como é que eu faço? Então, daí que eu estava pensando, porque demanda muito tempo, educação, estudar e tal. Mas existem alguns players do mercado, como por exemplo a Canteiro, que ela é um parceiro, quase um sócio, né, naquela operação ali, que ela vai entrar junto para poder orientar o que precisa ser visto, o que precisa ser orientado, o que precisa ser estruturado, quais são as demandas, cada agente, o que ele tem que olhar, como que ele tem que olhar. Porque daí ela reduz um pouco essa dedicação para poder se educar e poder fazer ela sozinha, e ela compartilha com alguém que vai ajudando ela, que dela já tem o resultado, todo mundo tem resultado, e ao mesmo tempo ela vai aprendendo e depois ela vê se ela quer assumir a bronca ou a responsabilidade de tocar os processos que envolvem o BIM, ou se vai sempre contar com o parceiro, né? É por isso que é o papel que é o papel que eu acho, cara, que daí tipo, é uma contribuição bem genuína, assim. Porque daí é tipo tu não dá o peixe, tu ensina o cara a pescar, tu pesca com ele algumas vezes. Pesca junto, cara. Essa foi nós nunca fizemos uma implantação do BIM sem um projeto piloto, porque senão ela fica teórica. Nós já atendemos diversos clientes que tiveram consultorias de implantação do BIM, tá? E quando a gente entrou para trabalhar, ela estava lá só teórica, complexa, totalmente detalhada. E sem utilização, porque as pessoas não conseguiram fazer o trabalho prático, né? Assim como o estágio, para quem é um graduando, né? Eu estava conversando com um dos nossos estagiários ontem, tá? E o estágio tem, hoje, na nossa área de arquitetura e engenharia, o estágio, ele tem um peso no desenvolvimento do graduando. Grandioso. Mais do que talvez a metade de todo o curso, do que ele aprende no curso. São múltiplas disciplinas diferentes, até conectar tudo, né? No estágio ele começa a se especializar numa área que talvez ele já vá atuar. Então, o peso que tem a parte prática é quase de 50% de todo o processo de aprendizado na universidade, que dura 5 anos. Então, tu passa 5 anos para aprender toda a teoria, que ainda vale a metade daquilo que tu, em 6 meses a 1 ano, aprende no estágio. Então, fazer a implantação do BIM sem o projeto piloto para aplicar
quase que fazer um investimento parcial e sem o resultado que se almeja. A construção civil ela não é um mercado ágil, né? Em geral, não é um mercado ágil. A gente não faz MVP, né? É engraçado, né? Como é que tu não faz MVP de alguma coisa? Tu tem que testar, tu testa rápido, tu rápido, tu arruma rápido e tem resultado rápido, Sim. né? E uma coisa que eu percebo, assim, o mercado da construção civil, cara, isso consultor incorporadora, arquitetura, decoração, o cara que tá lá na obra, cortando pedra, a cadeia inteira, assim, ela é muito morosa, né? Porque ela é muito complexa, ela tem muita variável, ela tem muita relação, ela tem muito ponto de contato, tem muita troca, muita comunicação. Pô, pra tu fazer uma mudança de cultura, cara, é um negócio que demora, né? Então eu vejo um pouco isso, assim, a gente não tem tanta agilidade, né? E a questão Aí eu acho o seguinte, Márcio, eu acho que a gente é muito preso, nós enquanto humanos, assim, em geral, a gente dá muito valor para a teoria e para o conhecimento e algumas vezes a gente dá uma negligenciada na parte prática, assim, né? O quão benéfica é a parte prática, de tu ir para campo, tu vai lá, tu testa, tu faz, tu cresce rápido, né? Tem que estar junto. A gente via lá na escola, né? Quando a gente aprendia uma questão de física, né? Uma teoria física, né? E quando fazia o experimento é que instalava né? Então, assim, ela tem que estar junto, cara. Tu tem que logo mostrar a teoria quase que de maneira aplicada, né? Porque tu não vai conseguir, primeiro aprender toda a teoria, né? Sossegadinho aqui, agora eu já tô entendendo. Um ano estudando, agora eu vou lá fazer, né? Exato. Como é que tu aprende a nadar? Tu aprende a nadar vendo um cara te explicar? Não, tu aprende a nadar nadando, né? Tu aprende a nadar nadando, tu aprende a jogar basquete jogando. Então, assim, a prática, ela é fundamental, né? Então, assim, um projeto piloto, tu começar a fazer os testes, mini prototipagens evolutivas, né? E é um mercado muito particular. É talvez o mercado mais particular, eu dou também esse exemplo várias vezes, né? Para construir um avião, tu consegue ter todo o teu time de engenharia e de construção junto e tu não precisa aprovar no órgão público a construção do avião. Tu tem que atender às normas, mas tu não precisa submeter ele à aprovação da ANAC para aprovar teu projeto do avião. E tu atende às normas, né? E tu tens a garantia que ele está atendendo e lança o teu produto no mercado. Automóvel, a mesma coisa. Tu projeta o design, o motor, o chassi, a roda, né? A parte elétrica, a automação, tal. Desenvolve o teu produto e apresenta ele ao mercado e o mercado adquire ele. Na construção civil, tu não tens essa possibilidade. Cada terreno, cada projeto, tu tens que submeter a tua criação ao escrutínio de um agente público. Então, esse é o primeiro ponto, né? Se a gente tivesse um pouco mais de autorresponsabilidade, de deixar... existe um regramento, que é um plano diretor, uma norma de bombeiro, etc. Beleza, o time é autorresponsável por fazer aquilo ser projetado de acordo com as normas. Não precisa verificar. No final, não pode ter uma vistoria. Se ela estiver equivocada, ela é considerada inapta a operar. E aquele investimento, não tem um empreendedor que não se garantiria fazer uma coisa correta se só isso tivesse feito. E aí a gente aceleraria, não existiria mais a questão de aprovação na prefeitura. O projeto ele tem que ser naturalmente desenvolvido para ser aprovado na prefeitura, no corpo de bombeiros, aonde quer que seja, por aptidão dos projetistas e dos construtores. E depois lá no final constrói, antes de lançar ao mercado, de autorizar a sua operação, vem a vistoria, tá tudo certo, tá indo em alguma coisa errada, ou corrige, ou não aprova e o investimento fica ali construído, concretado e inoperável. Mas é que não... Mas aqui no livre exercício do pensamento. Não estou dizendo que é para ser uma hipótese. Exatamente. Não, porque daí também é muito grande, né? Muito grande, né? É porque cara, quantas pessoas são, né? Quanto por cento do PIB Bernardo, mas se um técnico da prefeitura tem condições de dizer se o teu projeto está aprovado ou não, se um arquiteto o arquiteto conceituador tem... Assim, errei ali. É responsável. Mas deu prédio. Se tu tens um deslize num projeto de um avião que ele cai, o que acontece? Então, Tu é responsável. Não, entendi. Tá. Preto e branco. Sim. É porque eu acho que tem muito cinza, né? Tem muito cinza.
Cada terreno é um terreno, cada cidade é uma cidade, cada... Também tem o negócio da legislação da municipais. Mas então, legal, vem a questão do advento da tecnologia. Tu já tens algumas cidades onde tu consegue colocar dentro de um processo de aprovação um modelo BIM, tá? A própria ferramenta faz a verificação das condicionantes. Ótimo. Durante o processo. E de maneira... Automatizada? Automatizada. Sim. Sem a intervenção de um ser humano. Porque as regras de verificação já estão lá dentro, tu coloca o modelo e ele é auto-verificado. Ele verifica parâmetros. Exatamente, Tá. porque não tem o que discutir se tem parâmetros e tem regras, elas só precisam ser verificadas. A gente não pode levar 1 ano, 2 anos para aprovar um projeto num órgão público. É isso que traz incertezas então, assim, os setores todos, o CA, o CREA, o Sinduscons, etc., é nisso que eles têm que estar agindo, entendeu? De estar defendendo o seu mercado, né? Que é um mercado que gera renda, que gera empregos, que gera desenvolvimento e se alinhar com o órgão público, cada prefeitura, cada corpo de bombeiros, etc. E dizer, vamos agilizar isso aqui, como é que é? O que precisa fazer? Vamos deixar essa regra aqui mais clara, né? Porque... Esse é um exemplo legal, porque a gente estava falando ali da necessidade de uso do modelo BIM, né? Quer dizer, eu poderia trabalhar com MVD, o Model View Definition, para aprovação de projeto. Cara, qual que é o meu propósito aqui? Agilizar o processo de aprovação de projeto. Então, eu vou fazer um modelo com essa finalidade. A gente tem um exemplo claro aqui, que em Joinville começou a ter a aprovação em cima de máscaras de área. Quer dizer, foi uma simplificação dos desenhos de arquitetura para agilizar o processo de aprovação, onde tu reduz o nível de detalhe das informações que estão dentro do projeto, para que o analista tenha mais agilidade em aprovar. E aí veio para Florianópolis, né? Isso traz uma facilidade no processo, e eu poderia estar trabalhando com um modelo para fins de aprovação. Um estudo de massa, com escala, gabarito, divisão de pavimentos, áreas, e tu consegue auditar isso muito mais rapidamente, porque o modelo só contém a informação que tu precisa para aquela etapa. E isso não vai fazer com que eu perca dados, né? Porque eu posso reaproveitar esse modelo, essa massa, para desenvolver meu EP, meu AP. Então, eu acho que hoje a grande dificuldade está em enxergar esses processos e a conexão entre eles e o input e o output dessas informações. Não está no BIM. O problema é que o BIM depende disso. Né? O BIM depende dessa clareza do que eu preciso de informação, que processo que eu tenho que criar, né? Qual transformação eu tenho que criar para gerar um output adequado, para agilizar uma das perninhas ali, né? Dos caminhos para que o empreendimento consiga ficar de pé e seja concretizado, né? Executado dentro dos requisitos do nosso cliente. Tu tem que ter clareza do que tu queres, né? Naquele processo ali. Bernardo, vamos falar um pouco então de o porquê que, né, a gente falou da criação e por que tu resolveu seguir uma outra rota aí pessoal, profissional, né? O que estava acontecendo com as tuas ideias, né? O que tu estava querendo buscar quando tu começou a decidir que talvez fosse a hora de deixar canteiro, de buscar uma outra atuação. Conta um pouquinho, porque muita gente se conectou contigo, é impressionante ainda quantas pessoas ainda lembram do contato que tiveram contigo na Canteiro, reconhece o teu nome, a conexão, né? Vocês, de fato, foram pioneiros aí no Brasil, tá? Em relação a ofertar para o mercado, né, o uso dessas ferramentas, mas veio uma nova vontade, né? Um reencontro, talvez, né? Com uma aptidão que sempre foi tua e que tu resolveu explorar. Conta aí um pouquinho pra gente. Obrigado pela referência, legal, de pioneirismo, né? Sim, tava numa época bem interessante a questão de pioneirismo de referência, assim, né? A gente circulava bastante, né, Marlon? A gente dava palestras, atendia em São Paulo, atendia em Chapecó, atendia em Balneário, atendia em Curitiba, tava girando por ali. Mas assim, Márcio, começou a ficar um pouco... Eu comecei a me afastar um pouco de mim, assim, no sentido de eu tava performando bem naquele caminho. E um pouco já mais por que eu escolhi esse caminho, né? O que eu tô fazendo aqui, qual que é o objetivo que eu tenho aqui? Eu tava um pouquinho mais afastado disso aí. E eu comecei a performar bem naquele caminho. E aquele caminho começou a não me dar mais tanto prazer, assim, né? Porque essa questão da morosidade, da complexidade, das responsabilidades, acho que principalmente agora que tu falou me acendeu aqui. Talvez de uma falta de responsabilidade, de uma demanda muito alta de responsabilidade para suprir determinadas coisas, sei lá. Eu sei que aquilo não estava mais me satisfazendo tanto assim.
E eu tinha uma vontade, um interesse pela arte ao longo da minha vida, assim, né? Então, volta e meia esse interesse me visitava. Eu tinha vontade de desenhar alguma coisa, de produzir um negócio, ou de ver, ou ir numa galeria, ou de ler alguma coisa e tal. E aí eu tinha vontade de andar um pouquinho naquele lado e falava, cara, eu tenho mais o que fazer, depois eu vejo isso aqui. Daí eu voltava para a vida da construção civil e tal. E aí num desses momentos, cara, que eu tava sentindo que realmente eu não tava curtindo tanto mais fazer, assim, e era um momento que era um momento interessante, a gente tinha construído essa referência, a gente tinha, a gente sabia o que a gente tava fazendo. Era muito interessante, né? Tinha consolidado já, né? Tinha consolidado. Volta e meia para reunião em São Paulo e o demandante ele apertava um pouco e falava, cara, na verdade é isso, tu queres isso, é isso, não queres não, pô, te indico alguém, né? O famoso, né? Te indico alguém. A gente faz isso, né? Então, num desses momentos, eu comecei a ver que eu estava me afastando, a arte entrou um pouco de novo e eu comecei a experimentar um pouco, até um pouco como terapia, assim. Eu falei, pô, chegava do dia estressado, assim, pô, deixa eu desenhar um pouco aqui e tal, e eu comecei a fazer. E aí eu achei interessante o como que eu me conectava com aquilo, como que eu gostava daquilo, como que aquilo dava mais prazer para mim do que outra vida. E aí eu, bem ser humano, comecei a botar em balança, assim, que não era uma balança, tipo, comparar banana com maçã, mas no fim das contas eu sou a balança, né? Então, beleza, tô comparando com maçã. Tenho esse direito, né? Mas, enfim, do que me motivava? Eu comecei a me questionar um pouco. Por que eu estava no mercado da construção civil? O que eu sentia ali dentro? Quando eu prosperava? Em que meios que eu andava? Em que ambientes que eu andava? Eu comecei a ver que estava um pouco desconectado comigo. E aí eu tomei essa decisão de sair, né, desse mercado e me dedicar a esse caminho que eu tinha muita vontade de me dedicar. E na época eu tive uma mentalidade... Eu sou uma pessoa bem objetiva, né? Eu tenho um raciocínio lógico bem acessível a mim mesmo, assim, então... eu fiz isso aqui na Canteiro, na época eu também tinha a torrefação de café, do Leve Cafeína, eu fiz isso aqui, o Leve continua até hoje também, eu fiz isso aqui no Leve, cara, eu sei fazer arte, então eu vou fazer isso aqui com a arte também. Então eu tinha muita segurança, né? Então beleza, eu vou fazer um plano de saída e vou, né? E aí sentei com os sócios, primeira reunião do ano, janeiro de 2019, janeiro de 19. Pessoal, seguinte, não quero mais e tal. Vocês querem continuar? Não querem continuar? Chama alguém para entrar no meu lugar e tal. Aí eles queriam continuar, o Marlon, o Estevão, e queriam botar alguém no lugar. Daí a vida foi arrumando, fui conversando com pessoas, me conectei contigo. E aí a gente fez uma transição, bem legal foi a nossa transição, né? A gente viajava junto, em reunião junto. Eu via de ti, eu via de mim, a gente trocava. Passou o bastão. E aí eu comecei, daí eu ingressei no mundo da arte, e no final de 19 ali, tu já falou, Bernardo, a gente fazia várias coisas juntos, né? Falou, Bernardo, agora se precisar eu te chamo, tá tudo certo. Sim. E aí eu ingressei na jornada. Bernardo, eu acho, até chega a me arrepiar um pouco, assim, porque de fato toca aqui na nossa história, nas nossas emoções reais, né? Não só fictícias, mas a gente se conectou tanto, até do ponto de vista pessoal, a gente se conhecia pessoalmente, né? Tinha uma ligação né, de amizade através do meu primo, que é teu amigo também pessoal, então a gente já se conhecia pessoalmente, né? E a gente acabou nunca se largando, né? Porque já fazem quase 6 anos, né, que eu entrei, de 2019 para 2025, né? E tais aqui hoje e a gente se conectou, a gente presenteou alguns dos nossos clientes em final de processo. Quem ainda é cliente pode exigir que tenha a arte final entregue pelo Bernardo, que é um presente que a gente dá a todos os nossos clientes, né? Ao final de um trabalho concluído, um quadro pintado pelo Bernardo. O quadro Ordem e Ordenança que tu pintou, que eu explico porque está na nossa proposta, né, comercial, ele aparece na segunda página da proposta da Canteiro, é o quadro Ordem e Ordenança, que é o quadro que está lá na sede da Canteiro hoje, né? E que tu pintou ele e que depois é que ele foi adquirido pela Canteiro, né? Mais de um ano depois. Exatamente. Sim. E ele representa todo esse processo de ordem e de ordenança que tem na descrição da tua arte, né? Do fluxo, do refluxo, a partir das intenções alcançadas, novas intenções. Então...
a gente manteve essa ligação, né? Temos um projeto conjunto de continuar trazendo a tua arte, né? Para o mercado imobiliário. Eu acho que ele ainda necessita, né? Essa criação material do edifício. Na verdade, ele se torna um lar, né? A gente tem, e muitos desenvolvedores pensam nisso, né? Não só na construção civil, concreto, aço, parede, janela, não. São os ambientes onde as coisas vão estar acontecendo, igual essa sala aqui, que a gente está tendo uma experiência de se reconectar, né? Então, os elementos da tecnologia, na verdade, eles estão todos a serviços do ser humano, né? Então, isso eu acho que foi muito legal e a gente ainda quer continuar trazendo a tua arte para pintar os ambientes internos, né? Para colorir, para dar vida, para dar conexões, né? Com as emoções através da arte, através da pintura, através do artesanato, né? E hoje tu estás com um ateliê, né? Com verbos, se tu quiser contar um pouquinho, né? Tu tá ativo na atividade, se tu quiser explorar um pouquinho. Cara, eu acho que, Márcio, uma coisa que tu falou tudo serve aos humanos, né? Eu tenho esse ponto de vista também. Eu gosto de lembrar que a gente é protagonista da vida, né? Se não fosse a gente, não tinha nada, né? Óbvio. Mas a gente estava conversando antes ali sobre objetivos, né? Por que a gente está fazendo o que a gente está fazendo, por que a gente está entregando edificações, quem que a gente está servindo. E no fim são todos humanos, né? Então a gente está proporcionando espaços para que pessoas experienciem a sua própria vida dentro daquele espaço. Cara, isso é muita responsabilidade. Responsabilidade. Daí demanda muito comprometimento, assim vai, né? E é importante a gente humanizar as coisas, né? Então, é importante a gente conectar e conectar com o lado humano, porque são humanos que estão usando os espaços e eu vejo hoje, assim, ainda bem, as pessoas acordando um pouco mais para isso de novo. Acho que a época da pandemia trouxe muito essa questão do, como é que é meu lar, como é que é minha casa, ela me representa, ela me serve, a vida e a morte teve batendo na porta ali, né? Que eu dou valor, né? Tipo, que espaço que eu tô, como é que é a minha poltrona, como é que é a minha cortina. É um monte de painel que é tudo igual a todos os apartamentos ou é a minha identidade, a minha personalidade, né? Então, eu acho que a gente tá saindo um pouco de um caminho que a gente entrou de pasteurização, assim, tem muito projeto igual, tem muito acabamento igual, tem muita tendência que se segue, e a gente está começando a olhar um pouco mais para a parte mais da individualidade, da identidade, da personalização, no sentido do ambiente que a gente vive. Da qualidade de vida, tanto que a saúde e o bem-estar, o wellness, né, o healthness, tá despontando como o grande tema da construção de edificações, né? A gente hoje está pensando, né, um projeto pensado para ser promotor da saúde e do bem-estar das pessoas. Por conta disso que tu falou, a pandemia ela teve duas condições, né? A primeira, essa questão de fato ceifar a vida de uma maneira imediata. Teve gente que perdeu o pai e a mãe em questão de uma semana, conhecidos meus, perdeu o pai e a mãe em uma semana por conta da doença. E a questão do confinamento, né? Do enclausuramento, de como ficar dentro de um ambiente fechado, né? Que eram os quartos, os ambientes, como que isso prejudicou as sensações de bem-estar, de propósito, né? Para que servia tudo isso? O próprio remoto, né? O trabalho remoto e as conferências, elas vieram à tona, né? Mas como ainda faz falta os encontros presenciais, eu acho que também é uma coisa que a gente tem retomado cada vez mais, os encontros presenciais, porque o BIM, a tecnologia deixou tudo também um pouco virtual, mas antigamente se discutia projeto na mesa, na prancheta. Um monte de gente em volta aqui. Um monte. E a máquina ainda, a maior tecnologia que ainda nem chega perto, tudo isso que a gente inventou ainda é o cérebro humano, né? Junto com todo o corpo humano, né? Essa questão de sensações, autonomia, etc e tal, né? E eu acho que nessa questão das sensações, eu acho que eu enxergo hoje o ser humano como uma unidade de um monte de coisa acontecendo, inclusive a lógica, a razão, mas também o sentir, experienciar as emoções, a relação que eu sinto, né, nas coisas, né? E aí os ambientes, eles proporcionam isso, e a questão de conexão com o humano, para mexer nessas outras camadas que a gente tem, né, que são muito importantes. A arte, ela tem um poder de conexão, assim, a arte, ela te atravessa, né? Tipo, a gente ouve música todo dia trabalhando, andando de carro, fazendo alguma coisa. A gente vê peça bonita, a gente usa uma peça que é basicamente uma obra de arte, o design disso aqui.
tem tijolinho ali, tem planta lá, tem tudo assim. A arte, ela nos abraça desde que a vida é vida, que o homem é homem. A arte, ela tá desde o começo das escrituras ali, porque eu precisava comunicar alguma coisa, assim, né? Então, a arte, ela tem um poder de conexão e um poder de transformação dos ambientes e das pessoas, é muito... a gente sabe, é muito genuíno, né? Então, hoje, tu perguntou o que eu tô fazendo hoje, né? Então, hoje... eu desenvolvo arte, né? Eu trabalho basicamente, hoje, fundamentalmente com pintura. Eu tenho um trabalho de caligrafia também, que eu estou começando a explorar e chegar num lugar mais interessante ali, que eu estou gostando. E com pinturas de quadros, de telas, que a gente já fez alguns, e também de pinturas em grande escala, de murais, que eu gosto muito de fazer por conta do impacto que tem, do atravessamento que causa nas pessoas. Então, eu vejo que é uma janela de oportunidade para eu poder comunicar determinadas coisas que eu sinto de comunicar, né? Então, é uma oportunidade que eu tenho ali de poder entregar um valor, de expandir. Tipo um podcast, você expande, né? Então, o mural, ele expande. Uma coisa é tu ter um quadro lá na Canteiro, que várias pessoas vão ver, e outra coisa é tu ter um mural no espaço público na Tenente Silveira ali, que passa milhares de pessoas todo dia. Então, é isso que eu trabalho, e eu desenvolvo os trabalhos de ateliê dentro do Ateliê Verbo, que é um ateliê que eu fundei junto com a minha companheira, que é a Ana é ceramista. E, cara, desde que a gente fundou o Verbo, cara, porra, daí é engraçado como chacoalha, muda, abre um monte de... Atrás de uma porta sempre tem outra porta, né? E depois tem outra porta, né? Então, a gente abriu a porta do ateliê e, pô, aí tem aula rolando, tem workshop, tem muita coisa girando, novos negócios surgindo, então... a vida no ateliê, tu fica transpirando aquilo o dia inteiro, que é um pouco do... fazer uma analogia com presencial, né? Tudo bem, antes eu produzia em casa, então eu dividia a vida da produção com a vida de casa, né? E aí tem distrações que te chamam e tal e tal. Aí tu tá no ateliê, tu tá imerso em alguma coisa, é igual uma discussão presencial aqui. E aí ele cresce muito rápido, né? Exponencialmente, assim. Então hoje... Que tem a ver com a energia que tu colocou de depositar energia, né? De ser intenso, né? Então Sim. O presencial, ele traz isso, né? Ele traz. E essa dedicação, quando tu tira os ruídos, né? De outros ambientes e tu... E eu acho que essa é a chave. Tu falou outra palavra que é ruído, né, Márcio? A gente tem muito ruído hoje em dia, né? É muito ruído. O dia inteiro, um monte de coisa, o cara no celular, vendo... Uma vez eu fiz um exercício, cara, tipo, eu tava na sacada, meio que zapeando no celular, assim. Cara, eu fiquei uns 10 minutos, assim. Daí eu saí meio acelerado, meio incomodado, assim. Daí eu falei, peraí, pra onde que minha mente foi nos últimos 10 minutos? Daí eu comecei a lembrar do caminho que eu fiz, que eu vi, sei lá, não era tu, mas eu vi tal coisa que o Márcio postou, daí eu fui pesquisar tal coisa, daí eu comentei com a Ana, daí entrou em outro assunto e deu um monte de volta, e eu tava tranquilo quando eu sentei ali e eu saí aceleradão. Daí eu falei, nossa, mas, né, tipo... Então tem esse desafio, né, hoje em dia, assim. Então... E é uma coisa ainda também muito recente, né? O smartphone, ele entrou, assim, em mais escala em 2010, tá? Então, são menos de 15 anos em que a gente tem, né? E uma geração recente, né? Então, os efeitos ainda, as consequências, elas ainda estão sendo estudadas, né? Tanto que eu tenho visto, se eu não me engano, eu só esqueci o nome da nação, não sei se foi a Suécia e tal, que tinha sido uma das primeiras nações a entrar no mundo da digitalização, está voltando às questões escritas, né? Ao ensino de escrever, de ler e escrever. Muitas crianças hoje têm dificuldade de escrever. Eu sou de uma geração ainda que viveu muita coisa analógica, né? Brinco muito com a equipe lá na Canteiro também, que tem de pessoas mais jovens, né? De ter até coisas impressas, né? Como que às vezes a gente tem ferramentas maravilhosas de gestão, de tempo, de informação, de escopo, de tudo, mas ela ainda está dentro de uma única caixa. Separada, assim. E tu tem que ficar acessando janelas virtuais dentro de um único conector, né? Que é o computador, o celular. Quando está impresso, a gente já tem múltiplas dimensões aqui acessadas e tu consegue já juntar esse todo. E algumas ferramentas, como painéis tipo o Miro, né? Que tu consegue
ter esse painel e criar o que era uma prancheta, mas ele ainda não consegue substituir essa dimensão de tu tocar, de tu ver, de tu acessar com... Pegar algo, botar uma seta pra cá Exato, e exato. isso aqui não é risco, Exato. tipo, é. E isso te provoca e te oferta, né, habilidades e capacidades que a questão estritamente digital não te permite. Não. É igual mandar um áudio e a gente tá conversando aqui ao vivo, nunca vai chegar perto, né? Mesmo que a gente coloque o óculos e faça a imersão, ligações com metaversos e o que quer que venha a ser, ainda toca aqui na minha mão. Essa energia, essa temperatura, essa troca, ela ainda é insubstituível, né? Eu acho que a gente deu uma extrapolada no caminho da tecnologia, sim, sabe? E acho que agora a gente tá voltando a... Porque antes a gente tava mais ligado em, cara, como é que será que vai ser o óculos? Como é que vai ser a coisa? Era o ponto que eu ia colocar, de que o teu trabalho que tu tá colocando, ele vai continuar a ser cada vez mais valorizado. Então, tu volta a um pioneirismo. Tá? É verdade, é verdade. Pô, Tu volta a um ciclos, pioneirismo. né? Tu tá Ciclos de sempre 5 anos. caminhando um pouquinho à frente do tempo, tá? E trazendo questões que ainda vão ser, tanto que eu digo, né? A assinatura do Bernardo D'Artagnan, quem tem um quadro dele, guarda com muito carinho, porque é um investimento. Essa assinatura ainda vai brilhar, já brilha e vai brilhar cada vez mais, e quando a gente estiver lá, né, daqui a alguns anos, e olhar para como começou, né? Por isso que aquele quadro, inclusive, é um investimento, tá? Com certeza, com certeza. Muito bom, cara. Muito Maravilha. bom estar aqui, tá bom conversando. O tempo passou rápido, né? A gente, infelizmente, está chegando aí ao final do nosso tempo, tá? Mas já agradecendo a nossa audiência, espero que a gente tenha contribuído, falamos um pouco de tudo, né? Foi um episódio um pouco mais livre, mas eu acho que a gente deu alguns recados importantes para aquilo que é o propósito da Canteiro, de construir valor, tanto do ponto de vista do uso da metodologia BIM, né? E aqui a gente traz especificamente essa questão da arte, do valor das pessoas, né? E também de novos caminhos, né? E de voltar a valorizar aquilo que é a nossa essência, né? Que é fazer de pessoas para pessoas, tá? Então, Bernardo, se tu quiser deixar aí teu contato, teu encerramento, teu agradecimento ao público, fica à vontade. Obrigado a vocês e obrigado a todo mundo que me ajudou a construir essa jornada, né? E tá construindo junto. Muito bom estar aqui de volta, muito bom acompanhar vocês. Eu tenho um carinho muito grande pela Canteiro. Sempre tô olhando o que está acontecendo, uns feedback, né? Solto os feedbacks, assim. Muito gostoso, assim, tipo, construir coisas e ver essas coisas se transformarem e virarem empresas ainda melhores, diferentes e prósperas. Eu acho que é muito legal, assim, a gente plantar sementes e a gente ir semeando e ver as coisas acontecendo, assim. Então, obrigado. Obrigado a quem assistiu, né? E, bom, para me achar, pode me achar no Instagram, bernardodartanhan.art, e do ateliê, o ateliê.verbo, e entrar em contato e olhar meu trabalho que tem lá no Instagram e trocar figurinha e construir projetos juntos, assim. Eu acho que o negócio é construir projetos humanos juntos e sempre abrindo espaço para que as pessoas entreguem o seu melhor, assim, sem tanta restrição das coisas. Cara, entrega o teu melhor, a gente faz o melhor que a gente pode, né, por planeta Terra, assim. Então, acho que esse é o meu jeito de enxergar e desenvolver, assim. Obrigadão. Maravilha. Ok, isso. A gente que agradece, Bernardo, aí, pela fundação da Canteiro e todas essas contribuições e também por realmente deixar a tua arte aí em pontos da cidade. E é muito bom a gente, como você falou, a arte atravessa, né? E com certeza melhora a vida de todo mundo e todos os ambientes que a gente passa quando a gente vê uma arte, seja tua, seja de outro artista. Com certeza só tem a agregar aí a toda a nossa vida como um todo, né? É isso aí. Obrigado por ter plantado essa semente, cara. Muita satisfação estar presente ainda nesse negócio que está prosperando cada vez mais, né? Com a ajuda do Márcio. E conta conosco aí para estar participando aí na humanização dos espaços. Eu acho que isso aí faz todo sentido. Cada vez mais a gente precisa, né? Dessa humanização. E acho que tua arte tem muito a contribuir para isso. Obrigado. Maravilha. Gratidão total. Obrigado. Construindo valor. Obrigado a todos.